Abra sua Bíblia comigo no Salmo, capítulo 27. Diz assim, a minha tradução, eu uso a NVI, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Diga comigo: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Você está ouvindo? Você está ouvindo o que a palavra de Deus está nos dizendo? Quando os inimigos, quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, diz Davi, meu coração não temerá. Eu acho incrível Davi usar essas palavras, um combatente, um guerreiro poderoso como era Davi, um homem que foi usado tremendamente por Deus, viu e experimentou e viveu muitas batalhas, o terror da batalha, da guerra. Ele dizendo isso ao Senhor: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, estarei confiante. Você tem estado confiante no Senhor? Nesse tempo difícil como a humanidade está passando, agora nós não podemos nem dizer um povo, uma nação, mas uma humanidade inteira está passando. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Amados, que tristeza é pensarmos que hoje existem muitos que um dia fizeram como Davi, esta oração ao Senhor, desejando viver os seus dias nos caminhos do Senhor. Aqui Davi está dizendo que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E nós sabemos que Davi viveu na casa do Senhor todos os dias, no caminho do Senhor todos os dias. Isso não significa que Davi não errou, que Davi não pecou, que Davi não sentiu muitas vezes vontade de desistir. É muito provável que isso possa ter acontecido. Isso não significa que o desânimo não veio contra ele como um grande inimigo. Muitas pessoas que talvez oraram e declararam isso, já não estão mais, já não vivem mais, estão vivendo sim a sua vida, porque a vida deles ainda não acabou. A vida deles não acabaram ainda, eles estão vivos, porém estão longe do Senhor. Que tristeza, que desastre. Que terrível você viver um dia na casa do Senhor e depois tantos outros dias na sua vida longe do Senhor, correndo um grande risco de você partir deste mundo estando longe dos caminhos do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro. Olha só que Davi, ele estava procurando isso, ele estava trabalhando para que isso, mantendo uma manutenção, para que isso pudesse sempre acontecer. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar
a bondade do Senhor. Aqui nós vemos um coração agradecido, um coração que sabe estar no caminho do Senhor, viver uma vida no Senhor, estar cultuando ao Senhor, aonde for, mas reconhecer a bondade do Senhor para com ele, e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, olha aí, Davi está dizendo que haveria uma grande probabilidade dele enfrentar uma adversidade. Amados, seria um grande erro nós acharmos que na nossa vida tudo vai bem. Nós somos crentes, temos fé, confiamos em Deus e não passaremos por lutas algumas, jamais. Porque as lutas fazem parte da nossa vida. As lutas, elas servem para nos fazer crescer, as lutas servem para nos fazer nos apegar ao Senhor. As adversidades, elas são difíceis. Bom seria se nós pudéssemos não viver, não passar por elas, mas nós temos que passar por elas, para crescermos. Davi, um homem sábio, ele estava entendendo, dizendo, quando ele dizia, pois no dia da adversidade, o Senhor, este Deus, o Senhor que eu estou buscando a sua orientação no templo, esse Deus que eu contemplo a sua bondade, no dia da adversidade, exclusivamente Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Olha aqui, Davi está dizendo que quando você está buscando ao Senhor, quando você procura fazer isso, ele dizia, eu procuro fazer isso, é o que eu procuro, me manter na presença do Senhor, reconhecer a sua bondade, o seu amor, reconhecer o seu braço forte, reconhecer que no momento da adversidade, Ele vai me defender. Aí no verso 6 ele diz, então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo eu oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei louvores ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem o pai, a mãe, o Senhor vai me acolher. Davi sabia em que ele cria, em que ele confiava. Ainda que me falte pai e mãe. Pense nessas figuras. Os que ainda têm o seu pai e sua mãe. Eu diria que isso é muito mais forte ainda na vida daqueles que são solteiros, que moram com o pai e a mãe. Porque a figura do pai e a mãe, para os que são solteiros, para que estão dentro da casa dos pais, é uma figura referencial de segurança, de proteção, porque aqueles que já são casados, que já são adultos, que já têm a sua própria vida, já têm isso em mente, mas talvez não tão forte como aqueles que são solteiros, que dependem dos seus pais e de suas mães. Mas um momento, isso pode desaparecer. Davi estava usando essa ilustração para dizer, ainda que isso aconteça, não tem problema, porque eu não estarei sozinho, porque o Senhor, Ele me acolherá, a mão do Senhor vai estar comigo. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso,
Esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Aqui é a declaração de fé de um homem que vivia confiando em Deus e que não importasse o que viesse a acontecer, ninguém tiraria isso do seu coração, dos seus pensamentos, que um dia ele veria a bondade do Senhor na terra. Ele se apegou a isso, se apegou a essa promessa do Senhor. Apegue-se à promessa. E aí ele termina o salmo dizendo: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Será que você poderia olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer a ela: querido irmão, espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Michael, eu não vi você falando para ninguém do seu lado. É porque não tem ninguém do seu lado, né? Tá tudo bem então. Seja forte, corajoso, não desista. Amém? Posso ouvir um amém? Amém, amém ou um amém, amém? Ah, esse amém. Glória a Deus. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aqui há uma outra tradução. Amados, nós vivemos numa época em que parece que o desânimo também se tornou uma pandemia. Alô? Você está aí? Não somente que já não basta o vírus que tem assolado vidas, assolado as nações, mas também muitas pessoas têm entrado num desânimo. Eu não sei se você já se sentiu desanimado. Eu já me senti desanimado. E eu sei o quanto duro é estar desanimado. A quantidade de pessoas que nós encontramos nos dias de hoje, que dizem o quanto se sente frustrada pela falta de realização, de não poder fazer o que queria, de não conseguir fazer o que esperava. Por exemplo, muitas coisas que as pessoas esperavam não puderam acontecer nessa pandemia. E alguns deles se sentiram desanimados. Eu não sei o seu caso. Eu não sei, talvez você teve coisas que você sonhou, que você esperava, e parece que alguém veio e atrapalhou seus projetos, seus sonhos. Alguém com o nome de Covid-19, um cara aí veio, apareceu e acabou com os meus planos. Esperava me casar, não deu certo para casar naquele dia. Eu esperava fazer uma festa, não deu certo para fazer, porque um tal de cara do Covid-19 me atrapalhou. Eu esperava me formar e ter uma formatura bonita, um Covid-19 veio e falou: não pode agora. Muitas pessoas foram atropeladas. Quando eu digo que foram atropeladas, é porque se desanimaram e deixaram se abater. Agora, a grande questão é você estar diante de um inimigo, porque Davi estava dizendo exatamente assim: você está diante de um inimigo, mas você sabe que acima desse inimigo tem o Senhor com você, você não está sozinho, a bondade do Senhor está com você. Você não foi roubado nos teus sonhos. Você não foi roubado nos teus projetos, sem que um Deus não pudesse estar vendo tudo isso. Sem que um Pai Celestial pudesse estar acompanhando e vendo você passar por esse momento privado dessas coisas e Ele não fazer nada. Não, Ele está ali, a mão dEle está sobre você, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de coisas que você não consegue enxergar por agora.
É grande o número de pessoas que, ao perder o ânimo, desejam jogar tudo para o alto, desejam abandonar tudo. Pois, como todos nós sabemos, uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Você deve estar pensando, nossa, mas por que o pastor enfatizou desanimada, uma pessoa sem vida? Parece que não tem nada a ver, mas tem, sabe por quê? Porque se você for prestar atenção no significado da palavra ânimo, a palavra ânimo significa espírito, a palavra ânimo significa índole, e a palavra ânimo significa vida. Isso tudo descreve ânimo. E o nosso inimigo, Davi estava falando de um inimigo espiritual, mas também de um inimigo físico. Jogando luz para nós, em relação ao nosso inimigo de hoje, que é o inimigo espiritual. Temos um inimigo físico, que é um Covid, mas nós temos o inimigo espiritual, que está por trás disso tudo. O nosso inimigo, o diabo, ele gosta de trabalhar contra nós, nos roubando o ânimo, nos tirando a disposição de viver. Porque quando o diabo faz isso, ele acaba então por tirar a energia, o desejo nosso de conquista. Todos nós temos um desejo de conquista. Todos nós temos dentro de nós uma força de conquista. Mas o inimigo trabalha para tirar isso de nós. O desânimo leva as pessoas a atitudes extremas. E pode levar essas pessoas ao desespero. E muitos têm sido levados à depressão. Nesses dias que nós estamos vivendo. E essa, por sua vez, se não mata, tem deixado muitos prostrados, desistidos, inertes, diante dos desafios, diante dos propósitos de Deus para elas. Mais do que em outras épocas, nós precisamos hoje estar, como igreja do Senhor, alertas, pois ao agir nas circunstâncias, é assim que o diabo faz, e através delas, ele, o inimigo, o diabo, o nosso inimigo, vai tentar trazer para você e para mim uma visão distorcida, que certamente acabará por contaminar nossos sentimentos. É isso que ele faz. E o resultado para quem vive assim, para quem está debaixo desse espírito, do ataque desse espírito maligno, eu quero dizer assim, é melhor, aquele que está debaixo desse ataque e permite que esse ataque o alcance e se veja assim desanimado, o resultado para quem vive assim, sempre será questionar a fidelidade de Deus. Cadê o Senhor que não está fazendo nada? Cadê o Senhor que a tua palavra diz isso? Se o Senhor é isso mesmo, por que não está acontecendo isso assim? Por que está morrendo tanta gente e o Senhor não está fazendo nada? Sabe? É assim que o diabo coloca nos nossos pensamentos, no nosso coração. A alma doente leva o homem a uma derrota. Nós temos que estar atentos. Por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor e à sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o quanto pessoas como Davi, como outros, por exemplo, quero mencionar aqui o apóstolo Paulo. Nós ficamos espantados quando olhamos para a vida deles. Porque a Bíblia nos revela que eles também passaram por momentos de dificuldades. Não é só você que passa por momentos de dificuldade.
Eles também passaram por momentos de dificuldades. Eles também passaram por desânimo. Os salmos nos revelam como Davi teve que superar esses sentimentos negativos. E o Novo Testamento revela que Paulo, ele também lutava. Por exemplo, Paulo tinha um espinho na carne. Nós não sabemos que doença era, que mal era esse. Se era ou não era uma doença, mas era algo que era terrível para Paulo. Todos os dias ele tinha que lidar com isso, incomodava ele, era uma guerra diária que ele tinha na sua carne. Mas mesmo diante de situações como essa, completamente negativa, tanto Paulo como também Davi, no Antigo Testamento, você acabou de ouvir a palavra, eles sabiam buscar forças no Senhor, para eles não serem consumidos pelo desânimo. Se você nessa noite, porventura, reconhece, através dessa palavra, que em algum momento você tem se achado assim, desanimado, desistido, Deus, nessa noite, veio trazer esta palavra ao teu coração, animar você, amém? Trazer ânimo, trazer força. O verso 14 de Davi diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Já Paulo, no Novo Testamento, 2 Coríntios 4:8, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Eu creio, irmãos, que o Senhor quer nos levar a vencer nesses dias, mais ainda todo desânimo, para nós podermos viver intensamente tudo que Ele tem para nós. Amém? Você crê nisso? Eu creio assim. E agora, para que isso aconteça, nós precisamos de algumas atitudes. E eu queria a sua atenção nesta hora, um pouco mais ainda, para essas 3 atitudes importantes. Primeiro, sujeite os seus sentimentos ao Espírito Santo de Deus, porque é com Ele que você lida dia a dia, é Ele que está dentro de você, e é nele que você precisa estar dentro, buscando, compartilhando, abrindo o coração. É tempo de cura. Esse momento, esse quadro geral que nós estamos vivendo, é para mostrar para nós também que nós precisamos de cura. E não estou falando de cura física, estou falando de cura no nosso espírito. É tempo de nós andarmos no mover do Espírito Santo. Um ser, um homem, uma mulher de Deus, vive na dimensão do Espírito de Deus. Porque as nossas deformações, os nossos traumas, as nossas memórias, elas foram subjugadas e curadas por aquele que vive dentro de nós e nós vivemos dentro dele, pelo Espírito Santo de Deus. A sua memória, o seu coração está sendo tratado, curado, restaurado pelo Espírito Santo nesses dias que nós estamos vivendo. Em segundo lugar, uma segunda atitude: não se relacione com o problema. Diga comigo: não me relacionarei com o problema. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não se relacione com o problema, irmão. Se relacione com a promessa. Não se relacione com o problema, se relacione com a promessa. Muitos na Bíblia
perderam o melhor de Deus para suas vidas, porque num determinado momento eles deixaram de olhar para as promessas, porque eles achavam que o problema que eles estavam vivendo era um problema grande demais, por não entenderem a grandeza das promessas de Deus, e assim permitiram o desânimo falar mais alto. Por exemplo, o povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Israel permaneceu, a Bíblia diz que permaneceram no deserto 40 anos. Quando finalmente eles entraram na terra da promessa, a palavra de Deus a Josué foi: tão somente ser forte e corajoso, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, Josué, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Josué não poderia jamais se afastar do livro desta lei, ou seja, da palavra de Deus. Esta era a ordem do Senhor. Não se afaste. Querido irmão, não se afaste dos princípios de Deus, das ordens de Deus. Obedeça o que Deus tem nos falado nesses dias. A direção do Espírito de Deus através da sua palavra. Temos que ser obedientes. A palavra profética é o destino da nossa vida. A palavra profética é o destino da tua vida. Olhe para as promessas. Quanto mais nós ouvirmos, quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus, nos relacionarmos com a promessa, mais nós vamos viver isentos do controle do maligno através do desânimo. Nós não podemos nos relacionar com os nossos problemas. Se relacione com as promessas. Quando você estiver passando pelas lutas, por problemas, tire o foco deles, olhe para as promessas. O que é que Deus prometeu? Está acontecendo isso, isso e isso, nada bom, mas o que é que Deus prometeu? Nossa, esta pandemia parece que não vai passar. Quando está melhorando, parece que está tudo piorando. Nossa, tire os olhos disso, olhe para a promessa. O que é que Deus falou? Pastor, mas Deus falou, mas aconteceu isso. Sim, na história do povo, muitos momentos, eles tiveram que ter a sua caminhada interceptada por Deus, como se Deus estivesse aparentemente mudando o rumo, para que eles se voltassem ao Senhor, para que eles abrissem os seus olhos, para que eles buscassem ao Senhor, para que eles aprendessem a se ajoelhar, a depender de Deus, a confiar no Senhor. Ou você estava tão firme assim, a ponto de dizer que estávamos de vento em polpa, em direção ao céu. Se não foi preciso nesta geração, nesse momento, Deus vir e permitir uma pandemia, puxar o freio de mão da nossa vida. Essa pandemia foi o freio de mão que Deus puxou na nossa vida. Na vida de muitos de nós, na vida dos jovens, na vida das crianças, na vida dos adultos, na vida dos profissionais, na vida dos estudantes, na vida dos professores, na vida de muitos. Deus puxou o freio de mão.
Não se relacione com o problema. Se relacione com a promessa. E por último, viva pela fé. Tenha fé no Senhor. Sabe que a fé é um dom? A fé é um dom de Deus. A fé não sofre variações, mutações. A fé foi dada por Deus. A fé, ela não é e não pode ser inconstante na nossa vida. Diga comigo, a fé não é inconstante. Não pode ser assim. Os nossos sentimentos, eles são vulneráveis. Por isso nós não podemos nos comportar de acordo com o que nós sentimos. Você não pode se comportar de acordo com o que você está sentindo. Não. Mas você tem que se comportar por aquilo que você crê. Está na palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, 38. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Amém? Ô Maico, cadê a Regi? Eu achei isso meio triste aí, mas é porque a Regi não está perto de você, né? Olha como importante a esposa, né? Os tempos são, os momentos que nós estamos vivendo são difíceis. Sem dúvida. A batalha tem sido árdua, mas nós temos um Deus que sempre estará ao nosso lado, nos reanimando. Quando você acha que você está passando por um momento de desânimo, tire os olhos deste cenário e olhe para a promessa, olhe para o Senhor, porque a mão de Deus vai estar, ainda que você momentaneamente não consiga enxergar, vai estar sobre você, cuidando, guardando e te sustentando, e Ele não vai te abandonar, não vai te deixar. Nós precisamos crer de todo o coração que o melhor de Deus ainda está. Diga comigo, o melhor de Deus ainda está por vir.